Valeu, David, obrigado. E olha só, engraçado, né? Ele mostrou agora vários feijões aí. E eu gosto mais do carioquinha, né? Do carioca, do que o do feijão preto, que é uma coisa que as pessoas daqui da nossa região gostam mais. E outra coisa também, que é um dos assuntos que a gente vai conversar com a Yaskara, que está aqui junto com a gente. Tudo bem contigo? Tudo bom, e você? Tudo bem também. E olha só, algumas pessoas, algumas mães inclusive, vão lá, colocam uma alimentação, enfim, um feijão para a criança comer e a criança não quer comer de jeito nenhum, não quer, e começa a chorar e espernear e não tem jeito. Aí a mãe começa, para de chorar agora e não quero que você chore, você tem que comer o que tiver na mesa e assim por diante. E assim vai, né? Acontece essa conversa, esse bate-papo aí, que não é bem um bate-papo, é meio que uma imposição. Esse pare de chorar, pare de resmungar, pare de reclamar. Algumas pessoas vão falar assim, isso é educação, mas dependendo da interpretação, ele pode virar uma outra coisa no futuro. Tô errado, Yaskara? Nem um pouco, tá totalmente certo. É que assim, quando a gente fala do choro, né, a primeira coisa que é interessante a gente lembrar, que todos nós já sabemos, é que o choro é uma das expressões primárias, naturais, de todos nós seres humanos, né? Desde bebezinho, a gente começa a se comunicar, né, a dizer o que a gente quer mostrar através do choro. Né? Que loucura, né? É verdade. Primeira coisa, geralmente, né? Nasceu chorando. Isso. Mas, enfim, então é muito importante que a gente lembre que isso é uma forma de comunicar. Então, assim, quando a criança está chorando, ela quer comunicar algo. É claro que existem N situações, mas de uma forma bem abrangente, né? Generalizada. É importante que a gente dê atenção a esse choro, o que ela está querendo mostrar. A gente tem que excluir essa parte da birra, né? Do mau comportamento, ou querer aparecer da criança. Existem essas diferenças, mas, por exemplo, eu conheço crianças, até eu falei da questão do feijão, que não comem feijão porque não gostam, não sentem prazer em comer o feijão, não sentem vontade. E aí, realmente, eles ficam incomodados com essa situação e o pai e a mãe precisam prestar atenção nisso tudo. Prestar atenção. O que ela está querendo dizer? Em diversos comportamentos, né? Então, assim, existe toda uma forma do acolher. E falando nisso, é importante que a gente faça também uma reflexão assim, como é que nós nos comportamos quando nós vemos um adulto chorando? Claro que as situações são diferentes, mas se você fizer um comparativo, muito mais você estende a mão para o adulto que chora imediatamente do que para a criança. Do que para a criança. Né? Isso de uma forma bem geral. Então, assim, o adulto chorou, nossa, o que está acontecendo? Fulano, vai conversar lá com o colega, acho que a gente pode ajudar, de que maneira nós podemos fazer isso? E com a criança, de modo geral, a gente já, como você bem citou no começo, né? Ai, para de chorar, o que é isso? A gente perde a paciência. Né? Então, isso não é legal. Alguma vez ou outra vai acontecer, porque a realidade de cada um, né? É ele que conhece, cada um que conhece. Mas, assim, o que a gente puder fazer um esforço extra para ouvir e entender o que ela quer dizer é importante para o futuro. Para o futuro. Né? E aí, eu acho interessante justamente isso. Muitas pessoas falam para a criança, você não pode ficar triste, você sempre tem que estar bem, você sempre tem que estar alegre, porque criança não fica triste. Gente, não é assim. O menino não chora. Tem muito isso, né? Não é? Menina não pode chorar. Porque nós temos ainda por cima, a nossa região é uma região, como é que eu posso dizer, um pouco mais conservadora. E aí fica essa questão do menino não pode chorar, né? Ou isso não é nada, e etc, né? Então, precisa estender a mão. É bom lembrar, assim, para auxiliar, como eu faço com um adulto. É simples, né? Como eu faria se fosse um adulto? Então, vou fazer, não custa. Essa criança está em formação. É minha responsabilidade. Quem está com a criança naquele momento, né? O cuidador, a professora, o pai, a mãe, enfim, quem estiver naquele momento do choro, é importante que estenda a mão. Sim. Né? E as pessoas têm que entender que, por exemplo, esse barulho chato, né? Porque algumas pessoas também falam que o choro é um barulho chato, que simplesmente incomoda. Mas como a Yaskara estava falando, ele traz um sinal de alguma coisa. Que seja
tá, eu vou abrir uma exceção, porque tem gente que fala assim, essa criança tá chorando, mas não derrama uma lágrima. Isso também tem que perceber esse tipo de situação. Acontece. Verdade. Então você tem que compreender tudo isso. Mas eu acredito que os pais, você deve ver isso também no consultório, que os pais, eles conseguem reconhecer o que o filho está passando e eu acho que essa comunicação com a criança também é importante. Comunicar, conversar, isso é importante. Muito, muito. Então, assim, acolher, né? Dentro de algumas dicas que a gente fala logo mais aí de como fazer no momento do choro, essa questão da empatia, de colocar no lugar, acolher, receber essa criança, ela se sentir segura, né? Então, dentre tantas coisas que a gente pode fazer no momento do choro, é ajudar no que a gente chama, fazer com a criança o que a gente chama de psicoeducação. Ajuda a nomear o sentimento para ela, né? Então, assim, isso que você está sentindo provavelmente é tristeza. A tristeza funciona assim, assim, assim. É raiva, é medo. Não deixa de ser uma oportunidade de você mostrar para a criança o que ela está sentindo, porque a criança não sabe o que ela está sentindo, ela não sabe dar nome, né? A gente aprende ao longo da vida. Então, uma oportunidade. Que exemplos interessantes que você deu agora. Sentimentos diferentes, de raiva, por exemplo. Às vezes uma criança, um coleguinha foi lá, empurrou e aquela criança está com muita raiva, começa a chorar de raiva. Eu já vi criancinhas pequenininhas assim, mordendo o dente de raiva, mas chorando. Isso é um sentimento. Medo, a criança também pode chorar porque está no escuro, porque está sozinha. E os pais têm essa obrigação de mostrar o que é tudo isso. Essa missão, né, também, não deixa de ser uma missão, né? É uma missão. Então, assim, é a grande oportunidade. Claro, tu tá no dia a dia, tá correria, vou ter que dar atenção ainda para um choro. Sim, cada momento com a criança é a oportunidade de educar, de formar um adulto o melhor, o mais saudável possível emocionalmente, né? Então, vou explicar. Provavelmente o que você está sentindo é tristeza. Por quê? E a gente precisa lembrar também, Tiago, que algumas vezes é a própria criança que motivou a situação do choro. Como assim? Ela brigou com o coleguinha, aí o colega brigou de volta, alguém reprimiu ela. Então, ela está chorando porque por estar se sentindo mal por isso. Também tem que acolher. Todo choro tem que acolher. Todo choro tem que acolher. Todo choro, porque é uma comunicação. Então, que, assim, não significa que ao acolher o choro, acolher aquele momento difícil da criança, Você está passando a mão na cabeça. Perfeito. É isso aí, isso porque aí. tem pessoas que falam assim, tá passando a mão na cabeça só porque tá abraçando a criança e tá chorando. Então assim, não significa que eu esteja aprovando aquele comportamento. Mas existem algumas etapas, né, para eu acolher e que depois eu vou tocar nesse assunto novamente e daí... Que eu preciso cumprir com essa criança também, não é? Exato. Gente, é interessante esse assunto porque muitos pais devem passar por essas situações onde não sabem o que fazer. Será que realmente eu estou dando a importância necessária? Às vezes essa criança só chora. Meu Deus, eu não aguento mais, sabe? Mas se ela só chora, tem alguma coisa envolvida nisso tudo. Os extremos, né, nunca são saudáveis. E a gente tem que prestar atenção nisso até quando, Yáscara? Porque a gente está falando aqui de crianças de que idade até que idade? Tiago, assim, a gente precisa prestar atenção sempre, porém, assim, a forma como nós vamos atuar e agir com essa criança pode mudar de faixa etária, vai mudar de faixa etária, né? Não vou pegar uma criança de 1 ano e meio, 2 aninhos, e vou explicar coisas complexas sobre a emoção ou o sentimento para ela. Sim. Então, eu preciso, lá no meu dia a dia, entender como eu posso adequar isso para a criança. Eu conheço a criança que está comigo. Sim. Né? Então, eu preciso, com o meu jeitinho lá de ser, adequar isso. Não existe uma receita, não precisa ser psicólogo, pedagogo, enfim. Às vezes até um instinto, né, da maternidade, paternidade, ou enfim, de quem está lá cuidando, auxilia nisso. Mas eu vou adequando essas técnicas ou essas sugestões, né? Eu adequo a idade da criança, a realidade. E aí, quando uma criança ela já cresce, tá, gente? Ela já cresce chorando, mas entendendo por que ela está chorando e os pais entendendo por que ela está chorando, consequentemente, quando ela chegar na adolescência, ela não vai ter medo de chorar e vai saber os momentos de chorar sem engolir o choro. Sem engolir o choro, isso faz muito mal.
Faz até mal, né? o psicossomático, né? Que é assim, o corpo, quando o corpo manifesta, né? A boca cala, o corpo fala, né? É verdade. Então isso pode se tornar até psicossomático. Olha, o assunto é muito, muito legal. Eu queria agradecer demais por ter vindo aqui no nosso Eu que programa. agradeço. É uma oportunidade da gente falar um pouquinho mais sobre crianças, sobre jovens, o que eles são, o que eles fazem parte da nossa vida, como a gente pode atendê-los de uma forma muito mais tranquila, com mais qualidade. E realmente isso faz toda a diferença para o futuro dessas crianças, tá? Obrigado. Perfeito. E Obrigada até a a próxima você. vez. Até.